Olá, meu nome é Carol Brasileiro e hoje vamos falar sobre como identificar a disfunção oral no bebê. Você sabe o que é disfunção oral? Né? Você sabe como identificar isso? Então, vem pra cá, fica aqui comigo que hoje a gente vai falar tudo sobre esse assunto, como é que a gente identifica, como é que a gente diferencia, certo? Eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com isso há alguns anos. E eu quero te ajudar hoje a melhorar aí a sua abordagem com os bebês, se você já trabalha com neonatologia ou se você pretende trabalhar com essa área, a entender melhor o que é disfunção oral, tá certo? E eu quero dar as boas-vindas, né? Boa noite a todo mundo que tá entrando, né? Sejam bem-vindos, a gente tem bastante coisa legal para falar de disfunção oral hoje, gente. Tá certo? Eu resolvi trazer esse assunto aqui porque é um dos questionamentos que eu mais recebo das fonos, assim. Carol, como é que eu faço para tratar a disfunção oral, Carol? Como é que eu identifico, como é que eu diferencio o que é disfunção oral, o que é um problema de disfagia? Então, a gente vai falar isso hoje aqui, certo? O que é a disfunção oral, né? Qual é essa diferença entre disfunção e disfagia, né? Como é que a disfunção oral se apresenta para que a gente possa identificar a disfunção oral, certo? Qual é o nosso papel enquanto fonoaudiólogo aí para falar de disfunção oral? Então a gente vai entrar em todos esses assuntos. E eu já quero perguntar a você, né, se você sabe o que é disfunção oral, né? Se você já atendeu disfunção oral, vai deixando aí nos comentários, certo? Se você tem alguma experiência nessa área, se você já atendeu algum bebê com disfunção oral, se você tem dificuldade de atender algum bebê com disfunção oral, se você sabe identificar a disfunção oral, certo? Se você não sabe, fica aqui comigo. E mesmo se você sabe, fica aqui porque a gente vai discutir muita coisa legal sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá, né? A galera da neonatologia aí trabalha bastante com disfunção oral, né? Recebe muito isso. E não só a galera da neo, mas quem trabalha com bebê, né? Quem é fono e trabalha com bebê, quem é consultor e trabalha com bebê, recebe isso aí. E é muito importante a gente saber que se a gente trabalha com amamentação, a gente precisa ter um olhar sobre a disfunção oral, tá? Eu já quero dizer aqui, gente, que é propriedade do fono, né? É expertise do fono trabalhar com amamentação e é, reabilitar a disfunção oral, tá bom? Oi, Carol, boa noite. Oi, Mariane, boa noite. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Você falou comigo lá no Face, eu vi, viu? Eu respondi seu comentário. Um beijo pra você e pra sua bebê. Então, gente, vamos lá, tá? Pra gente não se alongar, primeiro eu quero começar, né, destrinchando pra você o que é disfunção oral, certo? O que é a disfunção oral, como é que ela se apresenta, tá? Primeiro a gente precisa entender o que é disfunção pra gente conseguir identificar a disfunção, certo? Então eu já perguntei se vocês sabem o que é disfunção, né? Se vocês quiserem colocar aí nos comentários, coloca pra gente ir, tá, batendo um papo aqui sobre isso. Mas eu quero deixar aqui de uma maneira mais clara para vocês. Então, a disfunção, ela se apresenta, certo? Com movimentos orais atípicos do bebê. O que são movimentos orais atípicos? É aquilo que a gente não espera que o bebê faça, certo? Então, ele não tem movimentação de língua adequada, né? Ele não fica com vedamento labial eficiente, certo? Ou então ele tem alguma inadequação das funções orais, né? O próprio nome, ele já diz aí, disfunção oral, né? É uma função que tem algum problema nela, né? Disfunção, né? O prefixo, ele já diz alguma coisa pra gente. E é realmente uma inadequação. E quais são as funções orais, né, gente? É a função de sucção, é a função de mordida. Por que eu falo função? Em algum momento da vida desse bebê, isso vai ser reflexo, certo? Sim, ele vai ter reflexo de sucção, ele vai ter reflexo de busca, reflexo de mordida, tá? Mas isso, em outro determinado momento, isso vai se tornar função sim, né? Vai deixar de ser reflexo para se tornar função, que vai auxiliar tanto a alimentação, quanto também vai auxiliar para formar as bases para os outros processos alimentares que essa criança vai desenvolver ao longo da vida, tá? Então a gente fala de sucção, a gente fala de pega, a gente fala de mordida, e isso aí tudo é oral, certo? Então eu não falo de deglutição, claro que a deglutição é uma função oral, mas quando eu falo das disfunções orais, eu não estou falando de distúrbios de deglutição. Para eu falar de distúrbio de deglutição, existe um termo para isso, que é o termo disfagia, certo? Então, quando eu falo das desordens da deglutição, eu já entro na parte de disfagia. E aqui a gente vai diferenciar isso, tá? Mas aí,
eu quero dizer que tudo isso também, né, dessas disfunções orais, elas se apresentam no bebê termo. Carol, o que é um bebê termo? É o bebê que nasceu de 37 semanas completas para cima, certo? A gente chama de atermo, tá? E o bebê pré-termo é o bebê que nasceu com menos de 37 semanas. Se ele nasceu com 36 semanas e 6 dias, ele é um bebê pré-termo, certo? A gente chama de pré-termo tardio, mas ele é um pré-termo. Ele nasceu antes do tempo esperado, né, das 37 semanas completas. Tá ok? Então, dito isso, espero que tenha ficado claro essa questão da disfunção oral, como é que ela é. Para vocês que estão chegando agora, a gente está falando de disfunção oral, como identificar, e eu estou falando aqui como que a gente entende, primeiro, né, conceituando o que é disfunção oral, tá? Então, o que é que a disfunção oral ela pode gerar? Ela pode gerar várias questões principalmente relacionadas à amamentação e alimentação dessa criança, né? Se a gente fala de função oral, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, a gente vai estar falando do processo também alimentar dessa criança. Gente, eu preciso dizer que as funções orais, elas não têm só função de alimentação, principalmente no bebezinho, tá? Claro que a sucção, ela é uma função diretamente relacionada à alimentação, é uma função vital para o bebê. Carol, é vital. Quer dizer que se o bebê não suga, ele não vive? Não é bem assim, né? Se a gente tem um suporte adequado, esse bebê pode sim se manter, né, vivo, sem sugar, e a gente fazer fonoterapia com ele. Mas, se ele tem a função de sucção comprometida, ele não tem um suporte, não tem uma sonda, por exemplo, para alimentá-lo, ele compromete aí a sua nutrição, porque é através da sucção que essa criança consegue ingerir alimento, deglutir adequadamente, né, para conseguir sobreviver. Então, tá relacionado à sobrevivência, o reflexo de sucção. Então, são reflexos primitivos, mas que vão garantir a sobrevivência da criança, né, depois que ela nasce. Tá ok? E aí, quando a gente tem essa disfunção, a gente pode ter traumas mamilares, né, porque esse bebê não vai mamar adequadamente. A gente pode ter pouco ganho de peso, né, baixo ganho de peso dessa criança. Então, a gente pode ter a questão nutricional desse bebê comprometida. E a gente também pode ter até o desmame precoce, né, por conta de uma disfunção oral. E às vezes, é super importante isso, um bebê é acompanhado por uma equipe, né, que entende de amamentação, que é até especializada na área, mas que não sabe de disfunção oral. Às vezes na equipe não tem um fono, e aí não sabe por que a criança não pega, e aí vai consultor de amamentação e vai enfermeiro especializado e tudo, mas não sabe identificar a disfunção. Né? Até percebe assim, não tem alguma coisa errada, mas essa criança não pega de jeito nenhum. E se não tiver um olhar mais ampliado, não conhecer o trabalho do fono, por isso que é importante a gente conhecer o trabalho das outras profissões, né? Para que a gente saiba como encaminhar no momento certo, né? E para que a gente saiba também conversar com as outras profissões. Então é super importante, né, que dentro das equipes que trabalham com desenvolvimento infantil, que tenha o fonoaudiólogo, né? Porque ele é super importante. E, gente, a disfunção oral, ela é muito corriqueira. Infelizmente, ela é muito corriqueira. Né? A gente vê isso com constância na prática. E tem muitos bebês que acabam desmamando por uma disfunção. E muitas vezes é subnotificado, digamos assim, né? Não se sabe que era uma disfunção. Às vezes, porque a mãe teve pouco leite, mas às vezes era um bebê que não fazia um padrão de sucção adequado no seio, não extraía leite suficiente, aí baixou a produção da mãe, realmente aconteceu, o leite secou, né? Porque baixou a produção, o bebê não estava se nutrindo, recebeu uma fórmula, recebeu um bico artificial, pronto. Desmame precoce, né? Então, é super importante a gente falar sobre isso, tá? Aí, eu já dei basicamente uma diferença entre a disfunção oral e a disfagia. Então, assim, gente, a disfunção oral, ela acontece nos bebês termo. Por que a gente não fala de pré-termo, de disfunção oral no pré-termo, no bebê prematuro? A gente não fala de disfunção oral porque o bebê prematuro, ele ainda está no processo de maturação das suas funções, das suas estruturas. Então, a gente não usa muito essa questão de disfunção porque ele está amadurecendo as funções. Então, o que ele apresenta? Ele apresenta um padrão imaturo ainda das funções, né? Que porque ele nasceu antes do que era esperado, né? Ele ainda precisa de um tempo maior, por isso que a gente trabalha com a idade corrigida do bebê, para que a gente enquadre, né, dentro do tempo adequado de desenvolvimento a maturidade de determinada função. É claro que se tem que sim estimular, né, porque por isso que a gente fala também da estimulação precoce, mas a gente não usa muito esse termo para falar de prematuro, tá bom? Então, assim, a disfunção oral ela vai acontecer nos bebês termos, ela pode ou não ter impacto na deglutição. Por quê, né? Porque se a gente tem alguma questão oral, de fase oral, né, de primeiras questões em captar o peito da mãe, né, em fazer realmente a pega adequada,
Se a gente não tem uma função de sucção que é eficiente, a gente pode ter um impacto lá atrás, né? Vamos pensar aqui um raciocínio bem simples. Se a gente não consegue levar a colher, né, com o alimento até a nossa boca, a gente não consegue preparar o alimento e não vai conseguir comer. Mesmo que a gente consiga levar, mas se a gente tiver uma dificuldade de movimentação da nossa língua, por exemplo, né? Se a gente tiver uma dificuldade em mastigar o alimento, se eu tô falando aqui de um sólido, não faz o preparo do bolo adequadamente, eu posso ter um comprometimento lá atrás, quando eu for engolir. É a mesma coisa. Então, a disfunção, ela pode ter um impacto, porque se a criança já não faz a pega adequada, né? Dependendo aí de como seja o reflexo de ejeção de leite dessa mãe, dependendo aí de como seja a produção láctea dessa mãe, esse bebê pode fazer uma incoordenação e, de repente, pode ter alguma repercussão na deglutição, tá? Quando a gente pensa em deglutição, vamos lembrar lá da faculdade. Quando a gente pensa em padrão de deglutição adequado, a gente vai pensar, né, em fase preparatória, antecipatória da deglutição, aí a gente vai pensar em fase oral, aí a gente vai pensar, né, em fase faríngea e a gente pensa em todo o processo da deglutição até a fase esofágica. Então, a gente precisa pensar sobre isso, e que cada uma dessas fases, né, até na fase antecipatória, se a gente tem algum comprometimento aí, a gente pode ter, né, desencadear uma série de outros comprometimentos nas outras fases. Tudo isso é em conjunto, né? A deglutição, ela não acontece, não é um fator isolado, não acontece sozinho. Então, por isso que eu digo que ele pode ter ou não repercussão na deglutição. Já a disfagia, gente, é um distúrbio de deglutição, tá? E sim, se a gente for pegar lá a classificação, né, dos protocolos, a gente tem o PADPED, que fala de disfagia leve naquelas crianças que não tem um problema lá exatamente de penetração, né, de penetração de alimentos, mas já tem um comprometimento de fase oral. E aí isso pode se confundir um pouco na prática. Mas vamos pensar sempre assim, disfagia é um distúrbio de deglutição, tá? E a disfunção oral vai acontecer em bebês termos e pode ou não ter impacto na deglutição, tá bom? Mas aí a gente já tá falando de questão de função oral, certo? E não tá falando da função oral da deglutição, tá? Vamos lá, então. Como a disfunção oral se apresenta, então? Para a gente identificar, a gente precisa entender como é que ela se apresenta na prática, né? Claro, então eu já falei aqui sobre as funções orais. Se a gente tem um problema, gente, qual é a primeira função que a gente precisa ir para a alimentação? O que é que esse bebê precisa fazer primeiro para conseguir mamar, tá? Vamos falar de amamentação aqui. O bebê precisa abrir a boca, né, para que esse mamilo, ele consiga abocanhar o complexo mamilo-areolar e assim conseguir extrair o leite materno. Se ele não faz uma abertura de boca adequada, né, é um bebê que quase não abre a boca, que tem restrição na abertura de boca. Eu já falo de uma disfunção oral, tá bom? Se esse bebê não consegue vedar os lábios adequadamente, né, para realizar, não consegue vedar também, fazer a vedação e manter a pressão intraoral adequada na hora que ele capta esse complexo mamilar-areolar, eu também falo sobre uma disfunção, certo? Não tem força suficiente, né, para fazer uma sucção adequada, para extrair o leite, para manter uma pressão adequada e fazer o leite sair do peito da mãe. Quando a gente pensa em amamentação, a gente pensa ali em um bebê que acopla a boca no peito da mãe. Então, isso faz com que ele funcione ali como uma ventosa. Sabe ventosa que a gente pendura assim, bichinho no carro, né? Aquele... Se chama ventosa, né? Eu esqueci até como é que fala, mas ele funciona como um adesivo, que faz um vácuo ali, literalmente, no vidro, né? Em superfícies bem planas e lisas. O bebê também é assim no peito da mãe. Ele faz um vácuo na hora que ele vai sugar. E esse vácuo propicia com que ele consiga extrair mais efetivamente o leite, tá? Se eu tenho alguma dificuldade nesse processo de vedamento, né? Para manter essa pressão intraoral, eu falo de disfunção. Se eu falo de uma dificuldade de sucção, tá? Se esse bebê não consegue projetar essa mandíbula adequadamente, né? Fazer o movimento de antero-posteriorização, ele não consegue fazer isso, né? Para sugar. O queixinho não vai e não volta, né? Precisa fazer isso aqui. E ele só faz isso, né? Abre e fecha a boca. Abre e fecha. Não vai e volta, só abre e fecha. A gente tá falando de uma disfunção oral. A gente precisa reabilitar a sucção desse bebê. Né? É uma sucção que precisa... Por que o bebê precisa fazer a excursão de mandíbula quando ele vai sugar? Porque isso vai favorecer o desenvolvimento crânio-facial desse bebê.
Quando ele faz essa excursão mandibular, que ele coloca o queixinho para frente e para trás, isso vai estar desenvolvendo toda a musculatura orofacial, desenvolvimento também crânio-facial, desenvolvimento de ossos da face, né? Então, desenvolvimento mandibular. Aqui, por exemplo, o bebê, ele já nasce, gente, com uma retrognatia, que é isso, queixinho lá atrás, que é natural dos bebês, né? Isso aí já é esperado. Retrognatia que tem um nome, esqueci agora, gente, mas é natural, certo? E aí, esse queixinho para trás, ele vai ser desenvolvido com a função de sucção, com o reflexo de sucção. E se a gente promove isso em seio materno, a gente promove uma excursão adequada para que ele desenvolva isso adequadamente, fortaleça essa musculatura, para que ele tenha as bases necessárias para o desenvolvimento, tanto para a introdução alimentar, né? Para a introdução de novos alimentos, quanto para o desenvolvimento da fala, o desenvolvimento respiratório, o desenvolvimento de todo o aparato aí de dentes, de língua, certo? Então, a gente fala sobre isso, tá bom? Por isso que o bebê precisa ter uma sucção adequada. Além disso, se ele não tem uma sucção adequada, ele pode ter uma fase faríngea, né, comprometida. Então, na hora de mandar o bolo, na hora de mandar o leite materno para o lugar certo, né, talvez, se ele não tiver força suficiente, ejeção suficiente, se essa língua não se movimentar adequadamente, isso aí pode fazer o bebê acabar engasgando, né? Acabar tendo alguma repercussão aí de fase faríngea. Então, a gente precisa ter um olhar bem atento a esses bebês. Além disso, gente, a disfunção oral ela pode se apresentar por uma hipersensibilidade oral, uma hiperreatividade da criança. O que é isso? Quando a criança ela não suporta toque, quando ela não suporta o mamilo em cavidade oral, né? A mama da mãe em cavidade oral, existe isso, Carol. Existe muito isso. E quando é que a gente vê isso? Crianças que passaram por alguns procedimentos invasivos, né, em cavidade oral, criança que nasceu e teve algum comprometimento do sistema respiratório, por exemplo, que precisou de um suporte respiratório, suporte ventilatório, a criança precisou ser entubada, ou a criança usou uma sonda oro quando ela nasceu, ela pode desenvolver um padrão de hipersensibilidade, né, nessa região, e aí ser muito sensível ao toque e ter muita reatividade ao toque, acaba desenvolvendo, né, o reflexo de gag, que é aquele reflexo de vômito, né, de protetivo, isso acaba ficando um pouco anteriorizado. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque isso precisa ser reabilitado. Além disso, ela pode também desenvolver uma hiporreatividade, né, uma hipossensibilidade oral. Então, essa sensibilidade, assim como pode estar exacerbada, pode estar também diminuída e a criança não perceber o alimento na boca e a criança não perceber, eliciar os reflexos, né, adequadamente. Quando a gente provocar, a gente não vê uma abertura de boca adequada, né? A gente provocou a busca lá, eliciou a busca, a criança não procurou. Ou então fez o reflexo de sucção, tocou em palato, tocou em língua, a criança não sugou com força, não teve canalamento de língua, a gente já pensa em disfunção oral, tá bom? E, gente, além disso, ela também vai se apresentar com a confusão de bicos, por exemplo, tá? É um tipo de disfunção, a criança tem uma função adequada estabelecida, fazia lá, mamava muito direitinho, aí daqui a pouco a gente introduz um bico artificial, introduz a mamadeira. A criança reproduz o padrão de sucção que ela faz na mamadeira, lá no peito da mãe, e isso acaba sendo disfuncional para a criança, né? Ela acaba fazendo uma disfunção por conta da introdução de um bico artificial, e aí precisa de reabilitação, tá? Aquelas crianças que também têm anquiloglossia, o que é anquiloglossia? O freno lingual curto, né? Ela não tem uma mobilidade adequada de língua. Isso tudo pode promover a disfunção, porque a criança pode não fazer uma sucção adequada, né? Não tem uma mobilidade adequada de língua, pode fazer muita pressão no mamilo da mãe, e isso precisa de um olhar especializado, tá bom? Quais seriam, então... Nossa, tô falando demais hoje. Vou beber água aqui um pouquinho. Vamos lá. Então, gente, quais seriam os riscos, né, para a disfunção oral? Já que eu disse que a criança, ela pode apresentar disfunção oral. Eu já disse alguns aqui, histórico de estímulos aversivos em cavidade oral, ou seja, uso de sonda oral, uso de intubação orotraqueal, tudo aquilo que
vai na boca, que pode ser aversivo para a criança. E, gente, às vezes não é dispositivo invasivo, às vezes é manipulação excessiva em cavidade oral, né, quando a criança nasce. Por isso que a gente tem que falar de primeira hora de vida, amamentação na primeira hora de vida, de não ficar introduzindo bico artificial, de não ficar introduzindo outras coisas, né, seringa, gaze. Ai, meu Deus, quantas vezes eu já vi isso, né? E confesso, quantas vezes já fiz isso sem conhecimento, né? E fazer estimulação com a criança com gás, com seringa, coisas que não são funcionais para a criança, que pode ser extremamente aversivo. Além de começar a introduzir, né, glicose no bebezinho pequeno, gente, pelo amor de Deus. As nutris, né, tem passamento do coração quando a gente fala um negócio desse, não pode fazer isso. Então a gente tem alguns riscos, né? Um desses são os estímulos aversivos em cavidade oral. A consequência também, né, da imaturidade neurológica de um recém-nascido, porque eu falo que os prematuros ainda, por exemplo, estão precisando adquirir maturidade, mas, só um instante. Mas quando a gente fala, gente, de bebezinhos recém-nascidos, se a gente for pensar lá pelo conceito da esterogestação, é um bebezinho que também tem uma imaturidade neurológica, ele nasce ali com uma imaturidade que é própria dele, então ele pode apresentar isso também do ponto de vista oral, certo? E às vezes, ele pode apresentar essa imaturidade por algum trauma que sofreu no momento do parto. Então, se o parto, por exemplo, usou fórceps, pegou toda essa região de bochecha, né? Pegou nervo nessa região, porque o nervo facial, ele fica todo por aqui. Aí usam fórceps para tirar a criança no momento do parto. Isso pode desencadear uma disfunção oral. Isso é risco para disfunção oral. Então, por isso que a gente investiga lá quando a gente está fazendo a anamnese com a mãe, né? Usou fórceps, como é que foi o parto? Teve alguma intercorrência, tá? Pode ser as características também anatômicas individuais de cada criança, certo? Pode ainda acontecer por alterações aí de anatomia desse bebê ou de funcionamento oral desse bebê. Então, se ele tem um palato mais alto, uma mandíbula um pouco mais retraída do que o que se espera, certo? A gente tem o heterognatismo que é natural, mas a gente pode ter isso muito exacerbado. Quando é assim, isso não é legal, não é normal, né? Ou um freno lingual totalmente fixado. Eu recebi uma criança essa semana, o freno muito fixado. Eu nunca mais tinha recebido uma criança com freno tão fixado assim, né? Era muita saliva em cavidade oral, muito estase salivar. E o freio tava aqui, ó. Assim, a língua toda embaixo, né? E precisou fazer mais de uma abordagem e ainda assim a criança, né? Tô dando spoiler aqui para as meninas do Fono TT. Ainda assim a criança ali, na segunda abordagem, ainda vai precisar de mais uma abordagem porque a língua tava toda fixada, né, no assoalho. Isso aí compromete diretamente a alimentação dessa criança, tá? E aí a criança vai ter dificuldade de pega, vai ter dificuldade de sucção, pode ter N dificuldades, né? Vai precisar de fono, certo? E aí a gente pode ter também algumas características que são iatrogênicas, que não são exatamente do bebê, como, por exemplo, se a gente tem uma mãe com o mamilo invertido, ou a gente tem um mamilo plano, ou um mamilo até que é um pouco menos elástico, uma areola pouco elástica, né? Ou um mamilo extremamente longo, a gente pode ter um bebê que vai apresentar uma disfunção oral por conta disso, né? Aquele mamilo comprido, que ele é mais ainda do que o protruso, é um mamilo que se estende. Isso pode eliciar reflexo de gag no bebê, ele não conseguir manter a pega, então a gente vai trabalhar essa questão de sensibilidade oral dessa criança para que ela consiga aí manter essa pega e também fazer estratégias com essa mãe, tá? Então, assim, a disfunção oral, ela é um mundo, mas que tem jeito, que tem tratamento, né? Os fonoaudiólogos estão aí para isso. E aí eu quero dizer, gente, que a disfunção oral, ela impacta diretamente o desenvolvimento do bebê. Então, aquilo, se o bebê não suga, ele não se alimenta, tá? Aí ele vai precisar usar sonda. Se um bebê usa sonda, uso de sonda prolongado, enquanto aí faz a reabilitação, o uso de sonda tem os seus impactos também, né? A sonda, ela pode até ali ser uma via alternativa, como a gente chama, mas é alternativo, não deve ser a principal via de alimentação. A gente tem que reabilitar aquilo que é fisiológico, né? Porque o uso excessivo de sonda traz N fatores, N dificuldades, não vou entrar nisso aí agora, para essa criança, ainda mais para uma criança, tá? Então, por isso que a gente disse que a sucção é vital. Então, se o bebê também não pega, ele vai comprometer a amamentação. Se ele pega inadequadamente no peito, ele vai comprometer, né? Porque ele pode traumatizar o mamilo da mãe, ele não vai conseguir extrair adequadamente o leite, né? Vai tanto reduzir a produção da mãe quanto comprometer a alimentação dele.
Então, isso aí, o caminho natural é o desmame precoce, tá? Além disso, aqueles bebês também que têm uma hipersensibilidade oral, eles, na verdade, podem desenvolver isso pelo uso prolongado de sonda. Então, uma coisa acaba puxando a outra, né? E tem alguns casos que os bebezinhos precisam ficar com sonda oral, não pode ficar com sonda naso, e aí pronto. É um ciclo, né? Então a gente precisa ter o olhar bem atento para essas questões de disfunção, porque isso impacta diretamente no desenvolvimento da criança, gente. Quando a gente pensa em qualquer coisa que se trata de cavidade oral num bebê, a gente precisa entender que isso é extremamente importante para o desenvolvimento dela, qualquer coisa. Quando eu falo de teste da linguinha, quando eu falo de realmente ter um olhar mais aguçado para as questões de anquiloglossia, é porque isso pode interferir no desenvolvimento motor geral dessa criança, né? Geral, eu não estou falando só de cavidade oral, de desenvolvimento oromotor. Eu falo também de assimetrias, né, craniais nesse bebê, eu também falo de assimetrias de tronco nesse bebê, né? São bebês que podem desenvolver torcicolo, uma série de questões aí que a fisioterapia pode falar muito melhor do que eu, né? Mas a gente precisa ter, então, um olhar bem atento, porque quando a gente vai falar lá sobre aferências corticais, né, na criança, a região oral é uma região de alta aferência sensorial. É ali que ela começa a experimentar o mundo, né? As primeiras experiências na amamentação e tudo que vem de fora, ela começa a colocar para dentro através da boca. Então, a boca é um receptor sensorial importante na criança. Qualquer coisinha, qualquer mínimo estímulo ali pode ter repercussões para a vida dessa criança. Então, é importante a gente estar atento a isso, tá? E aí, a disfunção oral também pode impactar na amamentação, como eu disse, como os traumas mamilares. Se traumatiza, se a criança não mama direito, pode engurgitar o peito da mãe, a mãe pode fazer uma mastite, né? Se não tiver manejo adequado, o leite vai ficar parado, vai empedrar, pode fazer um abscesso ali, certo? Além disso, pode diminuir a produção com isso. Leite parado é igual, mastite é igual a redução de produção, tá? Quando não tem manejo adequado. E é um risco grande para a introdução precoce de fórmula na criança. Então, por isso que precisa de profissional especializado trabalhando com isso, tá? Então, gente, o encaminhamento adequado dessa criança faz toda a diferença, certo? Claro que o histórico dessa criança vai ajudar a gente no raciocínio de se é disfunção oral, se não é disfunção oral. E aqui eu quero falar, né, se tem algum outro profissional, se tem alguma mãe me assistindo, é super importante, então, a avaliação do fono para esses bebês, né? Se você trabalha com amamentação, mas não é fono aí, esse bebê precisa passar por um fono, não só para fazer o teste da linguinha, mas para verificar como estão as funções orais da criança. Porque, às vezes, a linguinha ali passou no teste, mas, de repente, a função dela não está mais adequada, né? A função de lábio, de bochecha, não está mais adequado para que a amamentação se estabeleça da maneira mais que vai realmente ser adequada para essa criança, para que ela se desenvolva as outras funções adequadamente, certo? E anquiloglossia não pode ser, mais uma vez eu vou bater nessa tecla, né? Freio lingual curto, né? Freio lingual curto não pode ser uma coisa de dar uma olhadinha, não pode ser uma coisa da gente dizer que não é importante de fazer o teste da linguinha, pelo amor de Deus. Isso tem um impacto na vida da criança, certo? Então, a gente precisa entender, se a gente detecta um freno curto, tá? Precisa de frenotomia. Se a gente detecta, e é algo que geralmente vai ter impacto, né, nessa criança, no geral, você precisa fazer a avaliação geral, precisa ter muito cuidado, tá? Para fazer o encaminhamento mais adequado. Então, o encaminhamento adequado faz a diferença na vida da criança, certo? Se você é fono, não tem segurança de trabalhar com disfunção oral, mas você percebe que tem alguma coisa alterada, encaminha para um colega que você sabe que trabalha com bebê, né? Que já tem uma maior expertise nisso. Os fonos do TT estão aí para trabalhar com isso, né? Então, faz isso, né? Entre em contato, pergunta, porque é super importante para essa criança. O que eu quero dizer também, gente, é que o consultor de amamentação sozinho, então, não vai resolver o problema. Quando o bebê ele tem uma disfunção oral, ele precisa ser cuidado por um profissional que reabilite a função oral, certo? Que vai ser o fono, tá? Então, é nosso lugar de fala falar disso. A gente precisa se apropriar desse fazer, desse saber, a gente precisa se apropriar disso, para também saber colocar em prática. Então, hoje eu vi um relato muito triste, né, de uma mãe famosinha aí que tá bombando na internet, né, só dá um Google que vocês vão saber do que eu tô falando, que falando da fono, né, da forma como a fono
abordou ela. A fono ia fazer alguns exames neonatais na criança e já chegou tirando a criança do peito, consertando a pega, né? Tocando sem pedir licença, pelo relato da mãe. Eu não sei, eu não tava lá. Mas assim, é um relato da mãe que a mãe quis sair do momento e só voltou para perto do seu bebê quando o profissional saiu dali. Pelo amor de Deus, a gente não pode ser esses profissionais. A mãe precisa se sentir acolhida na nossa abordagem. A gente não pode simplesmente tocar na criança, tocar na mãe sem pedir licença para essa mãe, para essa criança, né? A gente, pelo amor, a gente tá falando de outras pessoas e a gente não assim, o expert, o dono de toda a verdade, né? Quando a gente fala de amamentação, gente, o expert não somos nós. É a criança, é o bebê. A gente precisa saber acolher isso. Então, a gente precisa falar também de um processo de empatia, de entender qual é o nosso lugar, né? Sim, eu tenho meu lugar de fala, eu estudei para isso, mas eu não sou ditador. Não tô para ditar nada para ninguém, né? Eu tô ali para oferecer informação de qualidade, orientar da melhor maneira que eu puder, certo? E quanto mais acolhida essa mãe, essa família se sentir com a nossa abordagem, mais fácil será a gente promover, incentivar e apoiar o aleitamento materno. Sempre pense nisso, gente. Apoiar e incentivar o aleitamento materno. Para isso, eu preciso influenciar positivamente as pessoas que eu recebo, né? Que eu abordo enquanto fonoaudióloga. Então, a gente precisa falar disso e ter responsabilidade sobre essa fala. Fiquei tão triste com isso que eu fiquei assim, nossa, tô falando da minha categoria aqui. E quantos profissionais ainda precisam se especializar? E tem muita gente que ainda negligencia essa questão da especialização, né? De se debruçar sobre isso, de falar mais sobre isso, de estudar sobre isso. Se você trabalha com essa população, não deixe de estudar a amamentação. A amamentação a gente estuda todo dia, a amamentação a gente não para de estudar, né? Sempre tem coisa nova, vale a pena se atualizar, né? Tantos artigos aí científicos sendo cada dia mais divulgados, e a gente tem acesso a isso, gente. A gente tem acesso online hoje com o online, com a internet, ficou muito mais fácil o acesso à informação. A gente não vive no tempo dos meus avós, que você precisava ir numa biblioteca para você encontrar informação de qualidade, né? Nas bibliotecas ainda tem informação de qualidade, sim, mas hoje tá um clique, uma informação de qualidade, né? De referência, realmente, estudos que sejam bem embasados, a gente tem acesso a um clique. É só a gente realmente querer isso, buscar isso. Né? E a gente tem profissionais também que podem auxiliar a gente nesse processo, tá bom? Então, assim, eu quero encerrar essa aula, né, dizendo que o fono TT, o fono que trabalha com a amamentação, o fono da NEL, o fono que trabalha com bebês, ele precisa saber estimular a disfunção oral, ele precisa saber exatamente o que fazer, ele precisa saber identificar uma disfunção oral, tá? Minimamente identificar o que é uma disfunção oral. Ele precisa entender de função oral. Se você atende bebê, você precisa entender o que é uma função oral. Se não, o que será realmente que você está fazendo, né? A gente precisa olhar para a gente, para o nosso fazer, para o nosso saber, sempre buscar se reciclar, né? Às vezes a gente acha que o que a gente já sabe é suficiente e que, porque tem resultado, né? Em alguns bebês, a gente acha que vai ter resultado em todos. E, gente, olha, se você trabalha em um hospital, você corre um grande risco de cair naquela síndrome do pontual. Por que síndrome do pontual? Porque você tem um momento pontual com as famílias, né? Você tem uma, duas, três, no momento em que a família tá ali no hospital com você. Mas e depois? Né? A gente pensa em amamentação, a gente pensa em prolongamento desse processo de amamentação. É minimamente até os 2 anos de idade, né? Que o Ministério da Saúde recomenda. Então, a gente precisa pensar no prolongado, tá? Então, não dá pra gente ser só pontual. A gente precisa saber abordar, saber direcionar essa família para que ela saia com todas as ferramentas necessárias para manter o processo da amamentação. Não é só o momento pontual que a gente está com aquela família, tá? Então, a gente precisa conhecer as técnicas, a gente precisa conhecer o nosso lugar de fala, quais são os limites da nossa atuação, mas, principalmente, a gente precisa ter o raciocínio adequado. Né? Raciocínio clínico adequado para saber e diferenciar o que é uma disfunção oral, identificar a disfunção oral e intervir nas disfunções orais, tá bom? Hoje eu falei bastante, eu já precisei até de água para me dar suporte aqui, mas eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, tá? Espero, assim, ter clareado a mente de vocês em relação às disfunções orais. É um assunto realmente que é relativamente novo, né? Estudado na fonoaudiologia há poucos anos, mas que tem, assim, tem muita gente se debruçando sobre isso, a gente já tem muita literatura sobre isso. Você precisando de algum direcionamento a esse respeito, né? Pode me procurar. Eu tô sempre falando desse assunto aqui, tá bom?
E a gente vai seguir com as nossas aulas, né? Toda quarta, toda sexta, falando sobre isso. Te convido a me seguir lá no YouTube, né? Meu YouTube é Carol Brasileiro. Aqui no Instagram é FGA Carol Brasileiro, igual no Facebook, né? Esteja à vontade aí pra interagir comigo. Lá no Story, gente, tô falando todo dia, tô conversando, abrindo caixinha de perguntas, então a gente pode aprender junto. Estou aqui para isso, né? Para fazer com que cada dia mais os fonos sejam reconhecidos pelo trabalho de excelência que eles fazem na área de amamentação. Tá bom? Muito obrigada, uma ótima noite para vocês, né? Tenham um ótimo final de semana, sextou, e a gente se vê, tá bom? A gente continua conversando no direct e continua se falando aí ao longo da semana. Um beijo para vocês e ótima noite. Tchau, tchau!